Obrigada a todos por estarem participando. Quem conseguir manter hoje a câmera aberta para a gente conseguir se ver e conversar um pouquinho mais, fica à vontade. Se não der também, tudo bem. Como nas outras aulas, fiquem à vontade para mandar pergunta pelo chat, para levantar a mão e falar. A ideia é a gente bater um papo aqui e que vocês tirem dúvidas, aproveitem esse momento ao máximo, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou Fernanda Bezer, eu sou diretora adjunta da Câmara de Solução de Disputas da BPI, de nome de domínio da BPI. Estou desde 2019 na Câmara, salvo engano. E antes de estar aqui com vocês na BPI, eu fui fellow e fui consultora jurídica da OMP. Então, também tenho aí um pouco de experiência com um outro centro que também ajuda a trazer uma outra visão para vocês. Hoje, fora da BPI, eu sou advogada, sou gerente da Netflix para assuntos de propriedade intelectual e também para a parte de business. Mas hoje eu não vou dar spoiler de série, não vamos falar sobre isso, vamos falar só de nome de domínio, tá? Pode passar, Vini. Relembrando aqui, acho que vocês vão sair com isso super decorado. A gente tem falado de duas políticas principais, que acho que são as mais importantes para quem está assistindo esse curso. A ODRP, que é a nossa política base, né, que é a primeira que foi criada, e o SASSI, ou SASSI. Fiquem à vontade para chamar de como vocês quiserem. Dentro da ODRP, como a gente já viu, o reclamante precisa comprovar a existência de 3 elementos para ter a sua pretensão de transferência ou cancelamento do nome de domínio em disputa atendida. A primeira a gente falou na aula passada, né, que é a questão da semelhança ou identidade com uma marca, e o Wilson já falou amplamente sobre as diferenças desse primeiro elemento entre o DRP e o SASSI, não vou repetir. A segunda no DRP é comprovar que o reclamado não tem direitos ou legítimo interesse sobre o nome de domínio. E a terceira é comprovar que o nome de domínio foi registrado e está sendo usado em má-fé. São requisitos cumulativos, como o Gustavo vai falar na última aula. O SASSI, de forma diferente, ele não traz explicitamente esse que a gente chama de segundo elemento na ODRP. Uma das razões é muito difícil fazer uma negativa, né? É muito difícil para o reclamante comprovar que o reclamado não tem direitos. Então, fica uma reclamação muito no campo das probabilidades. Então, até onde eu pude saber, o reclamado não consegue, não vai conseguir comprovar um direito, até onde eu consegui pesquisar, não existe nada em nome dele. Então, no SASSI, esse que a gente chama de segundo elemento, então, comumente vocês ainda vão ver decisões, artigos, palestras falando de segundo elemento, mas, na verdade, não é um elemento para o reclamante comprovar no SASSI, ele é um elemento de defesa para o reclamado, tá? Então, dentro da sua reclamação, você não é obrigado a falar sobre esse tema, mas, como a gente vai falar até o final aqui, a gente recomenda, né, que se você está fazendo uma reclamação, você explore também as questões sobre as quais a gente vai discorrer aqui hoje, que a gente vai passar. Se você está advogando para o reclamado, obviamente essa aula vai ser muito útil, né? Então, aproveitem também para tirar esse tipo de dúvida. Pode passar, Vini. Então, dentro da UDRP, já como o segundo elemento é obrigatório para o reclamante, ela traz também alguns exemplos já bastante explícitos, claros, de como um reclamado pode demonstrar que ele tem direitos ou legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa, tá? O SASSI-ADM, por outro lado, ele não traz isso de forma tão explícita, ele só fala que
Na defesa tem que constar todos os motivos e, obviamente, todas as provas possíveis para demonstrar esses direitos ou interesses. Pode passar, Vini. Então, na UDRP, a gente já tem essas previsões expressas, a gente vai falar um pouco mais detidamente de cada um desses casos e com outros exemplos, mas algumas formas de como o reclamado pode comprovar esses direitos ou legítimo interesse. Os preparativos para usar um nome de domínio em conexão com uma venda, uma oferta de serviço ou de produto, o reclamado ser normalmente conhecido por esse nome de domínio, ou ainda está fazendo um uso comercial legítimo, uso leal, um uso não comercial legítimo, um uso leal desse nome de domínio, sem intenção aí de desviar clientela, de enganar consumidor, etc. No SASS-ADM não tem essa previsão expressa, não tem essa dica expressa para o reclamado nas regras, mas isso já também vem sendo analisado de forma corriqueira pelos painéis. Pode passar. E aí, gente, vai ter muita coisa que a gente vai falar hoje, que o Gustavo vai repetir um pouquinho mais na próxima aula, por um outro ângulo ou com outros exemplos. Mas é importante a gente perceber que muitas vezes a análise de má-fé ela vem juntinho, né? Vem conjugada com essa análise dos direitos do reclamado. Muitas vezes são questões que estão interligadas. Se existe uma clareza, assim, fica muito na cara que existiu uma má-fé no registro ou que há uma má-fé no uso, dificilmente o reclamado vai conseguir comprovar que ele tem um direito legítimo, um interesse legítimo sobre esse nome de domínio. Muitas vezes a má-fé no registro ou no uso ela vai contaminar esse direito, esse interesse, tá? Pode passar, Vini. A gente já falou isso aqui um pouquinho também, mas só para reforçar, existem algumas oportunidades de apresentação de defesa, alguns convites para que o reclamado apresente a defesa. A primeira é a abertura formal do prazo, né? A intimação pela secretaria do início do procedimento, o reclamado tem aí um prazo de 15 dias para apresentar. Uma vez que esse prazo se esgota e existe a declaração de revelia, aí o NIC-BR faz aquele procedimento que o Vinícius explicou na primeira aula, que é congelar e avisar o reclamado de novo. Então, ele tem mais uma oportunidade de apresentar a defesa. Como eu falei também, mencionei na primeira aula, isso não significa que ele deixou de ser rével, ele já teve a revelia decretada, mas o painel de especialistas ainda pode considerar essa defesa nesse, digamos, segundo prazo, né? Nessa segunda chamada que o NIC-BR faz. E, por último, há vários casos, sempre pode acontecer, de haver uma defesa extemporânea, seja depois dessa notificação do NIC-BR ou até depois mesmo do painel ser nomeado, até 2 dias antes da defesa. Às vezes acontece do reclamado aparecer, mandar um e-mail, mandar algum tipo de manifestação, e aí fica a critério do especialista aceitar, recebê-la ou não, tá? Pode passar, Vini. E aí, os efeitos da revelia, tá? Isso vem bem claro dentro de ambas as políticas. A revelia, ela não implica numa procedência automática da reclamação, não é porque o reclamado é revel que vai ser concedido a transferência ou o cancelamento do nome de domínio de forma automática, isso não acontece, isso é apenas mais um dos elementos que vai ser analisado. Mas o especialista vai decidir de acordo só com os fatos e com as provas que o reclamante apresentou, né? O reclamado não apresentou nada. É claro que o especialista sempre pode fazer pesquisa de forma independente. Ele tem, óbvio, um limite ali, ele não vai advogar para qualquer uma das partes, mas ele ainda pode fazer pesquisas independentes para embasar o seu convencimento. Ele pode verificar a base de dados do NPI, pode visitar o site sobre o domínio em disputa, olhar, enfim, ruíz ou alguma outra evidência ali que ele entenda que é pertinente para o caso.
A revelia do reclamado não impede que depois ele possa apresentar o embargo à decisão, né, embargos, né, que acontece ao final do procedimento administrativo no SASSE, nem que ele apresente uma ação judicial depois, se ele não concordar, e se ele quiser tentar reverter de alguma forma uma decisão administrativa, tá? Pode passar, Vini. E aí, enfim, falando um pouco de requisitos formais da defesa do reclamado, a partir daqui a gente vai basear um pouco mais na parte formal no SASSE apenas. Então, é importante que a gente veja se tem todos os dados corretos do titular, do procurador, se é acompanhado de procuração no caso de procurador. Como a gente falou, todos os motivos, né, de defesa, todas as razões e todas as provas que acompanham isso. A questão do número de especialistas, se o reclamante pediu apenas um especialista, o reclamado pode pedir o aumento, né, de um para um painel para três, fazendo, né, o procedimento de complementação de custos e tal. E também fazer essa declaração de que isenta a responsabilidade do NIC e da Câmara. E importante também indicar se existe algum outro procedimento de disputa de nome de domínio, seja extrajudicial, administrativo ou judicial. Tá bom? Próximo. Não são requisitos, mas outras matérias que podem ser alegadas na defesa são vícios de procedimento. Reclamante não está bem representado, não apresentou documentação que comprove a representação, o reclamante não é parte legítima, é um licenciado que está apresentando no nome do licenciante sem ter comprovação de relação, e também, né, não atendimento aos requisitos do SASSE, ou seja, meu nome de domínio não é nada parecido com essa marca, não tem nada a ver, nunca atuei de má fé. E, por último, que a gente vai ver um pouco mais a fundo lá para o final e também na próxima aula, um instituto que é chamado de Reverse Domain Name Hijacking. O que é isso? É o sequestro inverso do nome de domínio. É quando o reclamante abusa do sistema para tentar obter um nome de domínio sobre o qual ele não tem um direito. Ele simula ali um direito para conseguir um nome de domínio valioso que foi registrado por um reclamado. Geralmente um domínio de 3 letras, uma sigla, que vale bastante, porque pode ter uma infinitude de significados e logo uma infinitude de compradores. Às vezes a gente vê esses casos de reclamantes abusando do sistema para tentar obter esse domínio para si. Próximo. E aí, vamos lá. Como eu falei, a ODRP traz de forma categórica, de forma explícita, algumas formas de demonstração de direito. E aí a gente vai ver cada uma delas, tá? Essas são as 3 formas principais. A gente vai falar de mais algumas um pouco, destrinchando um pouco essas 3. Pode passar, gente. A primeira delas é o uso ou preparativo para uso do nome de domínio em relação com uma oferta de boa-fé de produtos ou serviços. Então, efetivamente usando é mais fácil de comprovar. Você tem um conteúdo no site sobre o nome de domínio, você tem uma empresa que tem aquele mesmo nome, né, do núcleo do nome de domínio, você de fato está operando. Os preparativos de uso podem ser um pouco mais difíceis de comprovar. Mas, olha, eu comprei o nome de domínio, eu já contratei um designer para fazer o site, eu contratei uma empresa de consultoria para fazer meu plano de negócio, eu tenho um advogado que me deu uma legal opinion sobre o meu modelo de negócio. Enfim, você está se preparando para de fato usar. Então, pode ser que ele ainda não esteja efetivamente em uso, mas você consegue comprovar que está se organizando ali para ter uma atividade comercial legítima. Essa análise
é feita pelo especialista, pelo painel de especialistas, de uma maneira proporcional ao tempo de registro do nome de domínio. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui. O nome de domínio registrado há 10 anos e o reclamado vira e fala: ah, então, eu mandei fazer cartão de visita. Pô, peraí, você teve 10 anos, você só mandou fazer um cartão de visita? Meio esquisito, não é mesmo? Ou o nome de domínio que foi registrado 6 meses antes, de uma notificação ou da própria reclamação. O reclamado vai falar: olha, eu contratei isso, fiz aquilo, mas você não vai esperar que ele já tenha um negócio operante, né, em 6 meses. Bom, vai procurar indícios ali, alguma comprovação, mas que seja proporcional ao tempo ali de registro. E essa análise de direitos ou interesse, ela é feita no presente. Então, não adianta falar que em 2008, 2010, eu tinha um interesse porque eu ia fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, que acabou não acontecendo, né? A gente vai olhar para o presente. Mesma coisa, a gente tem os reclamados que às vezes fazem uns exercícios de futurologia maravilhosos, do tipo, não, porque tem um caso que eu amo, que eu não botei nessa apresentação, porque tem muita gente que está fazendo o curso de novo e já tá cansado de ouvir esse caso, mas era um caso que o reclamado falava que a filha fazia equitação e que tinha um cavalo, que ia ter um filhote, que ia se chamar não sei o quê. Tipo, uns exercícios de futurologia que são inacreditáveis. Então, de novo, essa análise é feita no presente, tá? Vini, então, como eu disse, o que pode ser usado, né, como prova, como evidência nessa defesa, nessa linha de argumentação, e o que é levado em consideração pelo painel quando está analisando? É, Mandei fazer uma due diligence, já contratei uma consultoria para fazer um plano de negócios, tenho correspondência com possíveis clientes, com possíveis sócios, enfim, tenho coisas para comprovar aquilo ali. Já paguei para desenvolver um site, já encomendei material publicitário, já aluguei um ponto físico, por exemplo, e tem um último que é um registro e uso de boa-fé de nomes de domínio relacionados, né? Que demonstrando um tipo de modelo de negócio. Então, vou dar um exemplo totalmente aleatório, tá? Acho que a gente não teve caso desse, né? Mas sei lá, vou botar vendo água de coco, vendo refrigerante, vendo tarará, vendo tarará. Ou seja, você tem um negócio ali ao redor de venda de bebidas. Então, se por acaso é, eventualmente é objeto de uma reclamação, o reclamado pode falar: não, olha, eu tenho um negócio aqui ao redor de venda de bebidas e que são todos genéricos, são todos nomes de domínio descritivos, enfim. Da mesma forma que um padrão de registro de nome de domínio pode levar para uma conclusão de má-fé, pode levar também para uma conclusão de boa-fé. Então, é interessante também que o painel faça essa análise. E também importante, quando vocês estão também pelo lado de reclamado, também pedir que o painel peça aquela lista lá para o registro.br. Se for interessante, né? Para o argumento de defesa, obviamente. Vini. Aqui um caso bem simples, nome de domínio Melius Pay. A reclamante era titular da marca Melius, não sei exatamente como a gente fala. O nome de domínio ia para uma página que só tinha uma oferta à venda do nome de domínio. E o reclamado alegava que tinha um projeto, né? Mas não comprovou nada. Assim, eu tenho um projeto de aplicativo que eu vou usar, que é não sei o que, Pay, mas acabou meu dinheiro e eu não consegui fazer nada. Só que ele não conseguiu demonstrar nada desse suposto preparativo, desse plano de desenvolver um aplicativo, né? Então, um direito não comprovado também era um nome de domínio que reproduzia integralmente a marca, seria difícil comprovar aí esse interesse. O painel entendeu pela transferência. Próximo.
Esse também bastante interessante, porque é um domínio de 3 letras, né? FLA, FLA. Para quem é brasileiro, carioca, eu acho que FLA remete de fato com facilidade ao time, que era nesse caso era o reclamante, né? Era o Clube de Regatas Flamengo, e demonstrou que era titular das marcas Flamengo e FLA. Houve uma oferta à venda desse nome de domínio. O nome de domínio direcionava para páginas com links relacionados a futebol. Então, já demonstrava ali que tinha alguma coisa intencional nessa direção. E aí o reclamado alega na defesa dele que obteve legalmente esse nome de domínio dentro de um processo de liberação, que era um procedimento feito pelo Registro BR, né? Que ele jamais tentou vender esse nome de domínio, nunca teve oferta à venda e tal, e que o FLA tem vários significados e ele registrou o nome de domínio, porque seria fácil para o público memorizar, e que ele estava pensando em usar para materiais de construção, porque ele atua nesse ramo. E aí, assim, não sei quem apresentou a reclamação, nem a defesa, tá, gente? Aqui a gente debate de forma acadêmica, não estou aqui para questionar a defesa nem reclamação de ninguém, mas o reclamado poderia ter complicado um pouco a vida do reclamante e do painel de especialistas, né? Poderia ter falado, não, porque eu tenho uma casa de material de construção no bairro do Flamengo, né? Poderia ter sido um pouco mais aí criativo nessa defesa e complicado mais a vida de todo mundo. E eu já Fê, vi um caso anterior, só rapidinho, Wilson, eu já vi um caso anterior também envolvendo a mesma marca, que o reclamado dizia, não, FLA é sigla de Flórida. Eu tenho um blog sobre a Flórida. Fala, Wilson. não, é que nesse caso ele também tinha o flu, não era? O Não me reclamado tinha registrado o lembro. flu, ou foi o outro do FA? É que teve acho que uns 2 ou 3 casos envolvendo o Flamengo, e É, num deles a especialista pediu a listagem. E aí viu que ele tinha não só com o FLA, mas também tinha com o FLU. E esse foi um dos elementos que auxiliou no convencimento de que não era uma coincidência, né? Ele tinha um padrão de má tinha fé. um padrão Outro. de fazer Foi um no outro, né, cargo Vinícius? Foi no Fla Press, e aí ele tinha o Flu no Press. Flu press. Press, é isso. Foi isso É que isso. Foi esse do Fla Press que falou que era coisa da Flórida, Vini? acho que foi também, né? É. Uhum. Que foi um pouquinho mais criativo na hora de fazer a defesa. Mas, enfim, esse aqui, o reclamado só alegou isso. Ah, vou usar para material de construção. Não conseguiu comprovar, obviamente, essa linha argumentativa e o painel decidiu pela transferência. Mas, assim, realmente, domínio de 3 letras, o pessoal é super criativo, tanto na hora da reclamação quanto da defesa. A gente vai ver aqui alguns arroubos de criatividade. Esse caso foi objeto de ação judicial, essa ação judicial ainda está pendente, tá? Ainda não teve decisão de primeira instância. Tudo indica, pelo padrão que a gente vem vindo, que provavelmente vai ser confirmada essa decisão. A gente até hoje a gente teve poucas decisões que foram questionadas judicialmente e apenas uma dessas poucas, de fato, teve algum tipo de reversão. Mas pode passar, Vini. Não sei se alguém quer se manifestar sobre o Flamengo. Não. Agora eu vou dar a segunda chance, que é se manifestar sobre o Corinthians. Eu tô temática para a última rodada do Brasileiro, eu tô temática no começo da aula. Esse outro, esse aqui um exemplo de criatividade de reclamado. O reclamante é o clube de futebol, o Corinthians, né? Que é titular da marca Corinthians e SCCP,
que é Esporte Clube Corinthians Paulista, nome e sobrenome do Corinthians, e também tem pedidos de registro para Universo SCCP, um nome de domínio anterior sob o .com. Ele alegou que o reclamado tentou oferecer a venda por um valor exorbitante e que o site estava meio que vazio, né? Só tinha ali um aviso de em construção. O reclamado mandou uma defesa, apresentou defesa dizendo que eram atividades distintas, que ele tinha um projeto literário, que ele não tinha nada a ver com Corinthians e que ele registrou o nome de domínio porque ele queria criar um projeto que ia se chamar Universos, Conto, Conversa e Poesia. Então, pegou aí as iniciais da sigla e gerou qualquer coisa. O painel entendeu que ele não comprovou nada, que é muito mais provável que ele tivesse, de fato, tentando se aproveitar da marca do reclamante do que desenvolvendo uma atividade literária ali, uma atividade cultural. Então, também foi decidido aí pela transferência. Nesse caso, Fernanda, se não me falha a memória, tinha alguma prova, não sei se foi o reclamante que juntou, o especialista que encontrou, de que o reclamado tinha publicado alguma resposta numa rede social, não sei se era Instagram ou Facebook, embaixo, meio que sugerindo que o Corinthians tivesse esse domínio antes dele registrar uns dias antes. Então foi Boa, uma questão aí. boa, né? Não lembrava, ainda deixou uma isca ali em alguma rede social. Pode passar para o próximo. Esse aqui também entrando na seara de gente criativa, 99food.com.br, a reclamante tem marca 99food, o nome de domínio estava inativo, né? Um caso de passive holding, de posse passiva. O reclamado vem também com esse argumento de obtive legalmente no processo de liberação, nunca tentei vender, e, na verdade, eu estou preparando para usar esse domínio para um blog de comida asiática, porque o número 9 ele está muito associado à sorte na cultura asiática. Não comprovou, não sei se é verdade, mas, de qualquer forma, o painel de especialistas também não se convenceu com essa explicação e também decidiu pela transferência aí para reclamante. Pode passar, Vini. Agora, esse é um caso em que o reclamado conseguiu comprovar um direito ou interesse legítimo. A gente vai ver, assim, como, por quê, e depois a gente vai tirar as conclusões com o caso seguinte. Mas a reclamante é titular dessa marca Valeo, no setor automotivo. Ela já tinha sido titular desse nome de domínio, não conseguiu renovar, teve algum erro, não renovaram. Depois tentou negociar com essa reclamada, que ofereceu um valor muito alto. E ela entendeu que era um abuso e apresentou a reclamação. A reclamada disse que, de novo, conseguiu no processo de liberação e que era uma empresa do ramo de laticínios. Comprovou, tinha um cartão de CNPJ, comprovava a atuação nesse ramo, e dizia que estava se preparando para lançar essa marca Valéu para laticínios, e apresentou uma página web que satisfez o painel de especialistas que entendeu, que comprovou o direito, né, optou pela manutenção. Aí, pode passar, Vini, para a próxima. Aí, essa foi a página que a reclamada apresentou, né, duas vaquinhas falando eu sou a Vá, eu sou o Léo. Pode passar de novo. E tinha umas páginas com uns produtos ali, uns mock-ups de produtos. Não tinha, assim... pode deixar. Não tinha mais nada. Era isso. Era essa página. E, nesse caso, o painel se deu satisfeito, entendeu que, de fato, tinha um preparativo ali, ou pelo menos uma demonstração mínima, de que
a reclamada ia usar para o ramo alimentício, e era uma empresa que atuava nessa área. Então, tudo bem. Alguém já tomou iogurte Valéu? Não, alguém já viu na prateleira vendendo? Nunca Não. vi. Nunca ouvi falar. Não, Lilian também não. Eu não sei se ele existe, tá? Tenho minhas dúvidas até hoje. Mas, naquele momento, as provas ou as evidências foram suficientes para satisfazer o especialista de que existia pelo menos um indício de que estava se preparando. E como o teste aqui é um preparativo para o uso, ok, né? A gente se dá por satisfeito. Naquele momento, parece que de fato está se preparando para usar. Vamos para o próximo. E aí, nesse caso seguinte, My Shoes, a reclamante é titular dessa marca My Shoes, e ela alega o seguinte: essa reclamada já figurou em outros procedimentos. Inclusive, o sócio da reclamada é um dos sócios da empresa do caso do Valéu. Preste atenção, especialista. Então, foi isso que a reclamante estava fazendo. Fez um trabalho, né, aí de detetive. E o reclamado alega, de novo, olha, eu comprei esse domínio num processo de liberação. A minha empresa é do ramo de laticínios, mas dessa vez eles não mostraram vaquinha. Dessa vez eles falaram, não, eu uso esse signo para vender equipamento, para alugar máquina. É Maishu equipamento. E, aliás, Maishu é um termo genérico. A reclamante não era nem para ter essa marca. E o reclamado também disse que ele tinha um pedido de registro para Maishu. Então, o reclamado, né, ficou um pouquinho mais rebuscado por um lado. E aí, a reclamante apresentou uma réplica, dizendo que esse pedido, na verdade, foi apresentado depois da abertura do procedimento. E eu acho que eles chegavam a falar também, olha, máquina não tem nada a ver com o objeto social dele, que é laticínio. Essa história aqui está mal contada. E o especialista, nesse caso específico, teve um outro entendimento. Falou, essa história aqui não tá batendo. Uma empresa de laticínio que fala que vai alugar equipamento, apresenta um pedido de registro 2 dias depois, não tem mais nada comprovando essa atuação, acho que não está comprovado aqui nem o uso efetivo, nem um preparativo para o uso. E, nesse caso, a conclusão foi pela transferência, né? O reclamado não comprovou direitos. Esse caso aqui também é objeto de ação judicial. Não me recordo se já teve decisão, acho que não. Vini, memória expandida. Não lembra também, né? Cabeça não lembra. Eu não lembro de cabeça se já teve decisão, eu acho que não, porque é bem recente isso. Mas a gente pode passar para o próximo. Esse também esse é super interessante. 123 seguro. A reclamante tem marca 123 seguro. Pediu um painel de 3 especialistas. E o reclamado alega o seguinte: eu sou um profissional da área de seguros, eu estou registrado na SUSEP, eu posso trabalhar com isso. Eu registrei esse nome de domínio antes da reclamante existir. E eu quero colocar um site no ar em parceria com grandes seguradores. Só joga essa informação. Mas assim, um dia ele teve essa brilhante ideia e não fez nada para ela acontecer. E aí, o painel de especialistas analisando vê a questão do lapso temporal, vê a questão da proporcionalidade. Tinha 8 anos do registro.
do nome de domínio. Ele não comprovou nada, tipo, ele só tem uma mera ideia ali em 8 anos. Então, para o painel não ficou comprovado, bom, ficou comprovado, que o nome de domínio reproduzia a marca da reclamante, não tinha nenhuma espécie de direito, de legítimo interesse ali do reclamado, e que tudo indicava que o uso estava sendo em má-fé. Ainda que o registro inicial fosse anterior, o uso posterior ali estava sendo de má-fé. E aí também ficou decidido pela transferência desse domínio. Pode seguir, Vini. Nessa parte que eu terminei agora de uso ou preparativos para o uso, alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Podemos passar para o próximo ponto. 3, 2, 1. Fernanda, eu tenho uma dúvida lá em cima. Eu vou buscar aqui, só um minutinho que eu anotei. É sobre, quando você fala sobre oportunidade de apresentação de defesa, Uhum, aí você menciona a questão da defesa extemporânea, uhum. que aceita a critério do especialista. Mas, assim, você teria um exemplo de qual seria o critério desse especialista? Existe alguma diretriz sobre isso? Fica a critério do especialista mesmo, Lilian, dele entender, para privilegiar o direito de defesa do reclamado, vou levar em consideração o que ele está dizendo fora de prazo. Ou pode ser, é raro, tá? Mas pode ser que a defesa traga algo totalmente novo, inovador ali da relação daquelas partes, do tipo, foi o reclamante quem me. Enfim, a gente tinha uma relação comercial anterior. Vai ficar realmente a critério do especialista entender ali qual é o peso que ele vai dar para essa defesa extemporânea. Esse procedimento, ele é bem mais informal do que um procedimento, né, comum, um processo civil. O especialista tem um pouco mais de maleabilidade ali na hora de analisar as provas e as manifestações das partes, Tá bom, obrigada. tá? Fernando, Oi. tudo bem? Lucas, fala. Uma dúvida sobre um aspecto do processo ali, da réplica que você comentou que houve naquele caso. Uhum. Quando isso acontece, o especialista ele precisa considerar, e se ele for considerar, ele tem que dar a oportunidade de uma tréplica, ou é caso a caso, enfim, se puder Boa, comentar isso. excelente pergunta, Lucas. Nesse caso que eu dei o exemplo, eu acredito que a réplica tenha sido espontânea do reclamante, tá? A réplica, ela pode ser ou espontânea, né? O que a gente chama de manifestação suplementar não solicitada, ou pode ser provocada pelo painel de especialistas. O especialista pode fazer uma ordem de procedimento e pedir provas adicionais, esclarecimentos adicionais, ou pode dar um prazo para o reclamante se manifestar sobre algo novo que a defesa trouxe, etc. No caso de uma defesa, de uma réplica não solicitada, se o painel vai analisar, ele pode abrir prazo para o reclamado apresentar uma tréplica. Então, principalmente se tiver provas, se cada uma das partes estiver juntando mais prova, o painel pode falar: olha, nessa réplica veio um documento X, decidi considerar, vou abrir um prazo de 5 dias para o reclamado se manifestar. Mas isso não está dentro, não é explícito dentro das regras, tá? Isso vem assim, a gente entendendo um princípio de oportunizar, de dar iguais oportunidades de defesa para ambas as partes. Então, se eu vou considerar um documento novo que veio em réplica, faz sentido eu abrir um prazo adicional para que o reclamado se pronuncie, para a gente ter um equilíbrio ali de provas e versões e de oportunidade de defesa. Tá? Mas, de novo, vai ficar a critério do especialista. Mais alguém? Dúvidas de procedimento dos exemplos?
Show. Se lembrarem, qualquer coisa, levanta a mão, manda mensagem. Uma outra linha de argumentação de defesa para comprovar os direitos ou legítimo interesse é o reclamado comprovar que ele é comumente conhecido pelo nome de domínio. E aí, o que é comumente conhecido por um pelo nome de domínio ou por um nome correspondente ao nome de domínio? Não adianta eu alegar que a minha mãe me chama desse apelido, se só a minha mãe me chama desse apelido e ninguém comumente sabe. Minha mãe me chama de um apelido que só ela me chama, mas vocês não sabem, vocês nunca vão saber. Então, eu nunca vou alegar isso em matéria de defesa. Tipo, eu posso ter esse nome de domínio porque minha mãe me chama assim. Tem que ser algo notório, público, né? Que eu sou, de fato, conhecida dessa forma. Então, pode ser até um nome, já um nome pessoal, e aí a parte apresenta uma cópia de documento, um passaporte, identidade, é o meu sobrenome, é o sobrenome do meu pai, da minha mãe, enfim. Ou é um pseudônimo que eu uso, já publiquei um livro nisso, um livro sobre esse nome, já participei de eventos, ou é o meu nome artístico. Pode até ser minha conta, né, numa rede social, a forma como eu sou conhecida, sei lá, no TikTok, no Instagram e tal. Mas a pessoa precisa ser comumente, publicamente conhecida dessa forma. Pode passar, Mini. E aí tem uma questão que várias vezes os reclamantes alegam, não está errado, mas também não está certo. Quer dizer, o reclamado não tem marca no nome dele. Reclamado não é obrigado a ter uma marca para poder ter um nome de domínio. Ninguém é obrigado a ter uma marca para poder ter um nome de domínio. Ele não ter uma marca no nome dele é um indício de que ele não tem um direito a um legítimo interesse, mas não é, assim, determinante, cabal, de que ele não tenha nenhum tipo de direito, tá? Então, não é necessário que ele possua uma marca para ele conseguir comprovar que ele é normalmente conhecido pelo nome de domínio, ou que ele tem um interesse legítimo. Por outro lado, se o reclamado é titular de uma marca ou de um pedido de registro, principalmente pedido de registro, isso por si só não comprova que ele tem um direito a um legítimo interesse. Isso vai depender muito das outras circunstâncias. A gente acabou de ver aqui um exemplo do MyShoe, em que o reclamado depositou um pedido de registro dias depois de ter sido notificado pelo reclamante. O especialista já fica ali com uma pulga atrás da orelha, tipo, esse timing aí tá esquisito. E caso ambas as partes tenham marcas e efetivamente usam para as suas respectivas atividades, é muito mais um conflito marcário do que um conflito de marca e nome de domínio. Isso sai do escopo do SASE, sai do escopo da EDRP, e não convém um especialista adiantar uma decisão de NPI, uma decisão de judiciário num caso de conflito marcário. Então, a gente vai ver também um exemplo aqui que o painel falou, ops, isso aqui vai além das minhas possibilidades conferidas pela política, tá? Próximo. Esse caso aqui, super interessante, é bem recente também, desse ano. Panda.com.br é super genérico, né? Podem ter N marcas Panda. O reclamante é titular dessa marca para identificar atividades publicitárias. O nome de domínio redirecionava para um outro site, que era casadosursos.com.br. Eles tiveram um contato ali inicial e o reclamado falou, eu te vendo por 150. Mas se você não vender agora, se você deixar para vender no ano que vem eu te vendo por 250. Daqui a 2 anos, o mínimo vai ser 295. Então, ele foi aumentando o preço, assim, fazendo um escalonamento de acordo com a negociação. E o reclamante falou ainda que analisou que o reclamado era titular de vários, centenas de nomes de domínio. Que ele depositou um pedido de registro 2 dias depois de receber a notificação. Falou que ele apresentou prova falsa, que tinha montagem de foto, enfim.
Tinha foi uma reclamação ali bem forte, digamos assim. O reclamado, por outro lado, ele diz que ele obteve esse nome de domínio em processo de liberação. Ele juntou um monte de nota fiscal de venda de urso de pelúcia, porque essa casa dos ursos é usada para vender urso de pelúcia. Ele juntou notas fiscais em nome de uma outra empresa, que é essa Poli América, que, segundo ele, era da mãe, do avô, era de alguém da família dele. E ele apresentou pedidos de registro para a marca Panda em nome da Poli América. E aí pode passar, Vini. E aí a conclusão do especialista nesse caso, ou da especialista nesse caso, era que os nomes de domínio do reclamado, toda aquela lista de centenas de nomes de domínio, eram tudo nome genérico. Ele não tinha um padrão de registrar nome de domínio com marca de terceiro. Ele registrava Panda, Flor, Margarida, tarará. Ele registrava só coisas genéricas, o que não é ilícito, não é contra as regras per se. E aqui, no caso, o painel se deu por satisfeito com essa explicação desse vínculo com a Poliamérica, que de fato era de algum familiar dele, e o reclamado dizia que trabalhava também na Poliamérica, que também era uma atividade familiar da qual ele fazia parte, especialista dentro do limite ali do procedimento, entendeu que estava suficiente ali para demonstrar. Ui, desculpa, eu botei. É isso, que as provas eram insuficientes para demonstrar má-fé e para demonstrar que ele estava tentando se aproveitar da marca do reclamante. E desculpa, eu esqueci de mudar a conclusão. Só faltou isso, mas não foi transferência, foi a manutenção nesse caso. Eu troquei o slide, depois eu ajeito antes de mandar para vocês. Tá bom. E esse outro também recente, não, esse não é tão recente, de 21. Também a reclamante é a Fenza, que é titular da marca Oxo, aqueles mercadinhos menores, né, que tem aparecido bastante. O nome de domínio foi registrado logo depois que a empresa anunciou que ia começar as atividades no Brasil, então tem essa questãozinha de timing. Ofereceu a venda por $200.000, que é um preço muito superior ao que se paga por um registro de domínio no Brasil. E depositou um pedido de registro marcado também 2 dias depois de ter sido notificada pela reclamante. E aí o reclamado começa a dizer que ele atua no ramo de vestuário, que ele tem marca Alaska, marca Oxo, que ele nunca quis vender o domínio, ele só fez isso porque a reclamante insistiu muito. E ele junta umas notas fiscais, umas propostas comerciais, juntou algumas coisas ali no bojo, mas o painel também não se deu por satisfeito com essas provas. Era um painel de 3 nesse caso. Vini, passa para o próximo que tem uma foto. Ele juntou umas fotos assim de alguns materiais, mas as notas fiscais não diziam que estava sendo vendido. A empresa, o CNPJ, era para informática, ele dizia que usava para vestuário. Então, assim, as provas dele não. A história não estava muito bem amarrada. Não fazia sentido, não levava para uma conclusão de que aquilo ali tinha sido de fato registrado e usado com má fé. Então, ali numa questão de análise de probabilidade, era muito mais provável que ele tivesse registrado esse nome de domínio para tentar vender para reclamante, para tentar obter uma vantagem ali, do que o contrário, né? Do que tivesse sido de fato para desenvolver uma atividade de boa fé. Não fazia muito sentido. Uma empresa de informática que está vendendo camisa, não fez sentido a história. Pode passar, Vini. E esse aqui também.
esse também é um caso interessante, que o reclamado, eram vários nomes de domínio nesse procedimento, 7 em 7, 8 em 7, 6 em 12, 6, enfim, era uma sequência ali. E o reclamante tinha várias marcas iguais ou semelhantes ali, né? 6 em 7, 7 em 7, 7 em 12. Era tudo para a área de marketing. O reclamado diz que esse termo e essas variações são termos de uso comum, que o reclamante não tem direito nenhum e que ele tem um pedido de registro. Mas também tinha sido um pedido de registro feito ali num timing muito suspeito, muito em cima de notificação e da apresentação da reclamação. E aí, de novo, o painel de especialista olhando para o todo falou: timing aqui não está batendo. Também decidiu pela transferência, também não ficou comprovado esse direito. Por outro lado, esse caso de 2022, porto.com.br. Porto também é um termo dicionarizado, também poderia significar 1000 coisas. A reclamante, nesse caso, é a seguradora, Porto Seguro. Ela dizia, né, que esse domínio era uma reprodução das marcas dela, que o domínio depois redirecionava para um outro site, que isso era desvio de clientela, tarará, tarará. O reclamado, por sua vez, era uma empresa no ramo de turismo, ele tinha um título de estabelecimento Portotrip Limitada, redirecionava para Porto Turismo, porque era assim que ele, né, desenvolve as suas atividades. E aí ele ainda tinha um depósito, ainda tinha um pedido para Porto Trip. Então, para o painel, nesse caso, ficou comprovado que existia, de fato, uma atividade lícita, uma atividade de boa-fé ali, sob esse nome de domínio, e o domínio foi mantido com o reclamante. Beleza. Vai, Vini. Esse caso é um daqueles que eu mencionei, que ele chega até o limite, transborda o limite do procedimento, tá? Esse é um caso apresentado pela Linktree, que um site já existe há algum tempo, né, segundo a reclamação, desde 2016, que é aquele site que faz uma arvorezinha, né, um penduricalho de links para redirecionar para vários outros lugares. O primeiro domínio dele era linktr.ee, né, o CCTLD, acho que da Estônia, se eu não me engano. E antes dele apresentar a reclamação, ele já tinha ajuizado a ação contra o reclamado. Ele tinha pedido tutela antecipada, a tutela antecipada foi indeferida, falou: o que eu vou fazer da minha vida? Vou apresentar uma reclamação. E aí apresenta a reclamação, o reclamado alega que registrou esse domínio em 2018, antes dos registros marcários brasileiros dessa reclamante. Diz que o site dele é totalmente diferente, que é outra atividade, que não tem risco de confusão, que já existe convivência com outras marcas semelhantes e que, pasmem, a reclamação é só uma repetição da ação judicial que já está em curso. E aí o painel aqui, óbvio, né, se deparou com esse cenário e a conclusão foi que já existe uma ação judicial em curso e que isso é uma análise de conflito de conflito marcário que vai muito além do que a gente pode fazer aqui dentro do procedimento. Então, na verdade, decidiu-se pela manutenção, mas sem entrar no mérito, simplesmente dizendo: olha, já existe uma ação judicial em curso, não vou adentrar aqui nesse mérito. Ótimo. E aí, para o terceiro tipo de defesa, né? Terceiro caminho de defesa que a gente pode ter é um uso legítimo não comercial ou um uso justo, comercial mais justo, né? Dentro desses parâmetros. E o que o painel vai observar, ou né, o painel de especialistas vai observar, o que as partes podem alegar e trazer dentro dessa argumentação.
A primeira coisa que o painel vai observar é se essa é uma defesa crível. A gente já viu algumas defesas que faziam sentido, outras que nem tanto, né? As pessoas pegam as siglas, transformam numa desculpa qualquer, num pretexto, enfim, fala de um cavalo não nascido da filha, conta uma história, mas assim, essa história faz sentido? Tá batendo? Faz sentido uma empresa de laticínio alugar equipamento, máquina? Faz sentido uma empresa de informática vender roupa? Assim, essas coisas são factíveis ou não. E depois, além da história em si ser crível, ser factível, se as documentações e as datas e todas as correspondências, se elas batem. Então, o conteúdo do site, ele corresponde ao que o reclamado está alegando? Ou o conteúdo do site foi mudado assim que teve uma notificação, assim que apresentou a reclamação? Montar uma linha do tempo ali. Quando registrou o uso era esse, quando recebeu notificação, mudou o uso, quando recebeu a reclamação, mudou o uso de novo. Então, tem que construir também uma linha do tempo lógica. Tanto o reclamante, quando está fazendo as suas alegações, quanto o reclamado, quando está se defendendo. Uma outra questão que os especialistas analisam muito também é qual é a percepção, ou qual é a possível percepção que um consumidor, um usuário de internet comum, vai ter quando se deparar com esse nome de domínio. Então, um nome de domínio que é uma reprodução exata da marca tem uma possibilidade de confusão, de associação muito maior. Um domínio que é marca, né, mais oficial, Coca-Cola oficial, parece que é um domínio oficial, que é um site oficial. Não sei o que online, marca online, compre marca aqui, promoção da marca, não sei o que on sale. São coisas que são domínios que são registrados com essa intenção de trazer uma certa confusão. Então, isso também, a formação do nome de domínio em si já traz uma dica. Por último, dentro desse conteúdo do site, a gente vai ver o caso de revendedor, distribuidor. Tem alguma informação clara sobre uma associação, afiliação ou inexistência dessa associação, afiliação com a reclamante? Tem um link, né, para o site da reclamante, tem uma explicação ali do tipo, muita gente está confundindo o meu site com o site da outra marca. Se você quer outra marca, clique aqui. Eu não sou essa pessoa, não tenho nenhuma associação com essa pessoa. Existe algo desse tipo? Tem um disclaimer, né? Pode passar. E aí, outras coisas que a gente também leva em consideração. O reclamado tinha reclamante como alvo, então, dentro daquele conjunto probatório do uso do domínio, das correspondências entre as partes, a gente pode dizer que o reclamado estava pensando naquela reclamante quando ele registrou? Então, por exemplo, no caso do FLA, que a gente viu antes, o nome de domínio, o site sobre nome de domínio, tinha diversas referências a futebol. Então, assim, é mais provável que o reclamado tivesse o Flamengo, né, o clube, em mente quando registrou e quando estava usando aquele domínio. No caso do Panda, a reclamante não usava para urso de pelúcia, né, enfim, nada. E desde antes de ser contatado, desde antes do reclamado receber o primeiro contato da reclamante, conteúdo do site ali era urso de pelúcia, ele redirecionava para um outro site de ursos de pelúcia. Então, não parecia que o reclamado do caso do Panda estava pensando naquela marca, naquela reclamante, então não tinha um targeting. A gente vai ter casos mais complicados quando a gente tem um targeting de uma marca até de um terceiro, assim, e aí existe uma má-fé, mas não uma má-fé como contra o reclamante, né? E aí o especialista fica num caso um pouco mais complexo ali.
a outra questão que a gente falou sobre o padrão de comportamento do reclamado. Casos em que o padrão de comportamento é registrar marcas de terceiro e casos em que o padrão de comportamento é registrar termos genéricos. Você ter um portfólio de 500 mil nomes de domínio não é um problema. Não existe regra que limite o número de domínios no portfólio de alguém. O problema é quando você invade o espaço de terceiro, quando você viola o direito de um terceiro. Então, alguém ter, por si só, um registro de 500 nomes de domínio não quer dizer nada. A gente tem que olhar ali qual é o padrão desses registros, tá? E aí, ainda dentro dessa relação de targeting, esse site vai fazer referência à marca da reclamante ou vai fazer uma referência a um concorrente, né, para atrair? Tem anúncio pay-per-click de concorrente, de coisas que estão ali no mercado, o que a gente chama de bait and switch, ou seja, você usa a marca da reclamante como isca para atrair o usuário de internet, para atrair o consumidor, e você muda a atenção dele para um concorrente, para uma outra coisa, mas você está usando de alguma forma ali o poder de atração da marca do reclamante como poder atrativo para aquele site, para aquele nome de domínio. E outra coisa, assim, fora do padrão de registro de nome de domínio, também pode ter um padrão de conduta do reclamado, online e offline. Então, assim, a gente já viu vários casos em que as partes juntam, o reclamante junta geralmente denúncias ou reclamações no Reclame Aqui ou em outros sites desse tipo, dizendo, olha, o site foi feito como um esquema fraudulento. As pessoas entram ali achando que estão comprando o meu produto, o reclamante, não recebem nada e vão lá e reclamam no Reclame Aqui, ou reclamam no Procon, reclamam em outro lugar. Então, isso também é um indício ali de um padrão de conduta de má-fé, de fraude. Pode passar. E aí, a gente já falou algumas vezes aqui sobre uma fonte de consulta importante, que é a WIPO Overview, que é um compilado de decisões feito pela OMP. Relembrando, né, o SASE teve inspiração no ODRP, então, embora não tenha uma aplicação direta, tanto as partes quanto os especialistas podem se valer das decisões da DRP e da WIPO Overview e aplicar por analogia aos casos de SASE sob o ponto .br, tá? E aí a gente tem análises que vão ser um pouco parecidas para sites de crítica e sites de fãs, que é o próximo slide. Existe, assim, eu não vou dizer que existe uma direção certa, porque vai depender muito de uma análise caso a caso. Existe uma possibilidade de um reclamado conseguir comprovar que o registro de um nome de domínio incorporando uma marca de terceiro é válido, é legítimo, é um exercício de liberdade de expressão, fazendo um uso dentro de um site de crítica. E aí, assim, a gente pode ficar 3 horas aqui debatendo se o exercício da liberdade de expressão depende de um registro de um nome de domínio ou se ele pode ser exercido de outra forma, né? Que seja menos gravosa, ou que seja menos confusa para o reclamante e para os consumidores do reclamante. Mas, enfim, vai ser analisado caso a caso. Mas, de qualquer forma, o que o especialista analisa quando se depara com um caso desses? Primeiro de tudo, vai sempre começar pelo próprio nome de domínio. Então, se for um nome de domínio idêntico à marca, puramente só a marca, a reprodução integral, geralmente o painel entende que extrapola esse direito de liberdade de expressão e pode invadir o direito da reclamante de ver a sua marca refletida no nome de domínio,
né? A presença de internet, a presença online dela estaria prejudicada, então a reclamada pode exercer a liberdade de expressão, o direito à crítica de outra forma, sem impedir a atividade comercial da reclamante. Por outro lado, um acréscimo de um termo pejorativo, ácido, crítico, pode ser entendido como algo aceitável. Então, a marca não presta, a marca é uma porcaria e outras coisas que o ambiente não me permite falar são geralmente aceitos pelo painel de especialistas, tá? Entende que faz parte, sim, do exercício de liberdade de expressão, de criticar a marca, de ser até um pouco mais ácido, faz parte, né? E a marca tem que saber conviver com isso, com crítica. E, num contraponto, você usar um nome de domínio com um termo inerentemente comercial, como venda, promoção, compre aqui, venda aqui, revenda de não sei o que oficial, também esvazia a alegação de site de crítica, porque é um termo inerentemente comercial. Quem entra num site compre tal marca, não vai esperar ver um conteúdo crítico. E aí, já entrando na questão de conteúdo, o conteúdo de crítica, o conteúdo de questionador da marca, da atividade da marca, enfim, ele não pode ser um pretexto para uma atividade comercial. Então, aqui a gente vai ver no site de fã, o site de fã ainda vai tolerar um pouquinho, mas aqui é assim, mais rígido. Então, eu não posso fazer um site dizendo que tal produto é prejudicial ao meio ambiente ou à saúde, como um pretexto para, na verdade, só conseguir enfiar ali um monte de link patrocinado de concorrente, né? Para gerar um tráfego ali que vai me gerar um lucro, um pagamento por cada clique que acontece dentro daquele site. Ou para vender produto falsificado, ou para tentar, enfim, qualquer outro tipo de atividade fraudulenta. E aí, obviamente, né, se eu faço um site de crítica, mas na verdade eu estou usando aquilo ali para ter um formulário para coletar dados, também já saio do meu lugar de atividade justa, atividade legítima, para uma atividade fraudulenta. Isso aí também já vai acender um alerta ali no especialista para esse tipo de atividades. Pode passar, Vini. Alguma pergunta, dúvida, questão com isso? Show. A gente tem esse exemplo aqui do centro. O nome de domínio era petrobrasadopovo.com.br. O titular é a Petrobras, né? Enfim, dispensa apresentações. O site sob o nome de domínio tinha algumas referências diretas, mas era um pouco caótico, assim, não parecia um site realmente de crítica, era um negócio meio mal feito. E a reclamante ainda dizia, olha, esse reclamado aqui, ele já apareceu aqui antes, ele já registrou um outro domínio meu, ele é reincidente. E o outro caso, o caso anterior, era o epetrobras.com.br, o reclamado também alegava que era um site de crítica e também tinha sido entendido que não, né? Que ele não tinha comprovado que era um site de crítica, que era um mero pretexto para ele registrar o nome de domínio. Então, assim, o painel levou isso tudo em consideração. Petrobras é do povo poderia, em tese, abrigar um site legítimo de crítica, mas nesse caso, o painel viu que assim, o especialista viu que eram umas fotos meio soltas, meio, né, banco de imagem qualquer, umas mensagens genéricas, o negócio não era atualizado, era realmente um pretexto, era ali uma imagem apenas, né? Uma tentativa de dar uma aparência de legitimidade para aquilo, e o especialista não se convenceu, também levou em consideração a questão da reincidência, né?
e decidiu pela transferência desse domínio. E aí o site de fã, que eu mencionei, que também é uma análise semelhante ao site de crítica. Também vai ser olhado o domínio primeiro, mesma coisa. Se for uma reprodução integral, direta, entende-se que isso já extrapola um pouco o direito do fã. E coisas do tipo oficial, legítimo, e expressões comerciais como venda, promoção, outlet. E aí também, óbvio, não faz sentido eu ter um site, a marca é uma porcaria, e colocar um conteúdo de fã e dizer que eu sou um fã. Também precisa fazer sentido o que está no nome de domínio e o conteúdo. De novo, a questão de atividade comercial, eu não posso fazer um site dizendo que é um site de fã, mas me prestar, mais usar isso como um pretexto só para ter uma atividade comercial. E aqui a gente vai precisar ter uma análise mais caso a caso e mais detida, porque uma coisa é um site de fã, um fã-clube de uma banda, um ator, até um conteúdo de entretenimento, a gente vai ter que ter uma análise um pouco mais crítica. Pode ser que ele tenha algum tipo de venda de camisa, enfim, produtos ali para subsidiar suas próprias atividades. Se isso vai ser algo legítimo ou não, se vai violar a marca do artista, da banda, enfim, do objeto do amor desses fãs, vai depender muito, tá? Vai ter que ser feita uma análise caso a caso. Se é um fã-clube de uma marca, né? Hoje em dia a gente tem, né, tem fã-clube até de marca. Também tem que ter muito mais cuidado, porque né, a gente vai ter que analisar que tipo de coisa está sendo vendida ou de serviço que está sendo oferecido ali, para entender se essa atividade comercial é legítima ou não, se está alinhada com uma atividade de fã, ou se é só um pretexto mesmo para vender produto pirata, para ganhar um dinheiro ali em cima de uma marca de terceiro. Pode passar, Vini. A gente ainda não teve nenhum caso de fã no Brasil. A gente tem aparentemente poucos fãs no Brasil, ou eles não causaram problemas para as marcas ainda. Mas a gente teve tem um caso bem emblemático da UDRP, no .com, bem antigo, que está até na overview, que é o caso do Legend of Zelda, aquele joguinho antigo de videogame do Zelda, que a Nintendo entrou com uma reclamação contra um fã, um menino, um adolescente, que tinha registrado o nome de domínio, e o site era realmente todo de fã, todo de, né, como eu amo Zelda, como passar na fase, enfim, todo assim. E o painel, naquele momento, também analisou e viu que era uma atividade legítima, era de fato um fã do videogame, e optou por manter em nome dele, no nome desse titular. Um outro grupo de casos que traz bastante reclamação, bastante controvérsia, são os casos dos nomes de domínio que são registrados por pessoas com algum tipo de ligação comercial, né? Algum tipo de associação presente ou passada com a marca, com a titular da marca, né? É o caso de revendedor, distribuidor, né? Assistência técnica, etc. A gente lembra que dentro da LPI, dentro do ordenamento brasileiro, a gente tem uma certa tolerância para usos similares, né? Para comerciante, distribuidor, né? Uma permissão de uso de um sinal distintivo para essa atividade comercial, para fabricante de acessório e também para a própria circulação do produto, né? Venda, revenda, etc. Pode passar, Vini. Mas o que acontece assim, a permissão é de usar, mas aí a gente não tem uma permissão de registro de
sinais distintivos, seja de uma marca ou qualquer outro, né? Inclusive o nome de domínio. Então, quando a gente começa a analisar os casos de registro de nome de domínio que reproduz essa marca, a gente também vai ter um pouco mais de atenção. Pode passar, Vini. Dentro da UDRP, existe um caso emblemático antigo, que é o caso Okidata, que também foi um dos primeiros casos a analisar essa questão de revendedor e distribuidor. E o painel de especialistas, nesse caso, propôs um teste que vem sendo amplamente aceito, reanalisado, aperfeiçoado ao longo dos anos, mas continua sendo bastante aplicado. E que os painéis de .br, os painéis do SASE, também analisam, também levam em consideração quando estão diante de casos desse tipo. Então, primeiro de tudo, novamente vou entrar nessa questão, né? O reclamado efetivamente está oferecendo o que ele diz que ele está fazendo, não é um mero pretexto. Então, eu não botei lá revendedor Samsung, revendedor LG, e na verdade estou vendendo urso de pelúcia, né? Eu de fato sou um revendedor daquele bem ou serviço que eu estou dizendo que eu estou revendendo. A outra coisa é que o reclamado tem que usar o site para vender, revender, distribuir, enfim, apenas o produto ou serviço daquela marca que está incorporada no nome de domínio. Então, eu fazer um revendedor Samsung, um site, um nome de domínio, revendedor Samsung, e dentro do conteúdo ter várias marcas de vários concorrentes, já é um abuso. Eu também estou usando uma marca para atrair para um determinado lugar e vou levar para outros, vou usar o poder de atração de uma determinada marca para vender os concorrentes dela. Isso também se entende que não é aceitável. Depois, a transparência com o consumidor. Eu preciso avisar para eles de forma precisa, de forma clara, de forma inequívoca, qual é a minha relação ou qual é a minha ausência de relação com o titular da marca registrada, essa marca que está lá no meu nome de domínio. E a outra, isso vem de uma lógica um pouco mais antiga, mas de não tentar monopolizar o mercado, né? O que esse teste chama de corner the market, de nomes de domínio com essa marca registrada. A gente até 2014, 15, tinha um número mais limitado de terminações, né? Dos domínios genéricos. Até que entraram os novos. Hoje em dia, a gente já tem, né? .shop, online, .brand, blá, blá, blá. Então, hoje a gente tem combinações quase que infinitas de ponto qualquer coisa. É muito difícil que um reclamado consiga, de fato, monopolizar o mercado, mas se ele estiver registrando uma quantidade grande, principalmente se for uma marca nova, né? Ele tenta evitar, ele tenta impedir que o titular dessa marca nova reflita, veja essa sua marca num espaço online, num espaço de nome de domínio, meio que para forçar esse titular a negociar com ele. Então, assim, vou registrar no .com, no .brand, no .us, no .br, nos mais importantes, para você ser forçado a comprar de mim esse nome de domínio. E também, se tratando de partes que possivelmente, potencialmente já tinham uma relação aí prévia, que essa relação prévia não impedia, né, através de um contrato, um acordo anterior, não impedia esse registro de nome de domínio. Então, pode ser que num contrato de franquia, de revenda, de distribuição, existe essa proibição expressa de registro de nome de domínio em nome dessa outra parte, que não é o titular da marca. Pode ir, Vini. Esse primeiro exemplo da lojasouvenir.com.br, de novo, ele reproduz integralmente a marca da reclamante, né, da Tintas Souvenir, que ainda traz essa informação de que Souvenir é alto renome. O nome de domínio estava à venda, e o acréscimo de loja quer dizer nada, não traz nenhuma distintividade, não ajuda ali o consumidor ao se deparar com loja Souvenir, saber se é ou não efetivamente da Souvenir.
O reclamado, por sua vez, ele diz que ele vende exclusivamente produto souvenir, e que onde ele está localizado, né, na cidade lá, os consumidores só chamam o negócio dele de loja da Souvenir, e que por isso ele se sentiu no direito de registrar a loja Souvenir. Segundo ele, o redirecionamento para um outro domínio dele, né, que aí de fato tem o nome da loja dele, Center Tintas Ribeirão, afastaria essa confusão do consumidor. Eu não sei se alguém ficaria menos confuso aqui se entrasse em loja Souvenir e fosse parar em outro domínio, em outro site, né? Eu entendo que esse argumento dele, na verdade, reforça a confusão e tentativa de desvio de clientela, não o contrário. Ajudou mais o reclamante do que ele mesmo com esse argumento. E, nesse caso, o painel, né, de especialistas entendeu que, de fato, tinha infração aos direitos aí da reclamante e decidiu pela transferência desse nome de domínio. Pode passar, Aline. Esse também era reprodução integral da marca, sem nenhum acréscimo. O nome de domínio redirecionava para um outro site da reclamada, que revendia não só os produtos da reclamante, mas outros também, né, inclusive de concorrente. E também tinha ali uma oferta à venda. E aí a reclamada vem com uma proposta ali comercial, uma proposta de acordo um pouco sui generis, falando, olha, eu tenho muito nome de domínio, eu uso só para conteúdo informativo, né? Não quero vender nada, não, é só conteúdo informativo. Mas eu não me oponho a te transferir esse domínio, desde que no teu site você coloque o meu nome, o site da reclamada, né? Na tua seção onde comprar, onde achar o Dermotivin. E aí, de novo, assim, o painel também não se convenceu com essa explicação da reclamada e também decidiu pela transferência desse domínio. Pode passar, Aline. Eu coloquei mais alguns exemplos, não deixei para entrar em cada um deles, deixei mais para quando vocês receberem esse material, vocês terem mais alguns para consultarem. São casos mais ou menos semelhantes, né? Esse Brastemp Assistance era uma assistência técnica, DJI Agro era um revendedor de drone de DJI, Telefone Supergás Brás também era uma revenda de gás de cozinha. Peças Samsung também ia pelo mesmo lugar, também era peça de reposição para Samsung e para outras marcas, se eu não me engano. Mas eu deixei também para depois, quando vocês consultarem o material, vocês poderem ter um pouquinho mais de fonte. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente já mostrou, se não mostrou, depois a gente mostra, onde achar a consulta de decisões do nosso site, que foi recentemente reformulada, está ficando cada vez mais completo e mais útil para vocês. Então, vocês conseguem buscar por palavra-chave, por nome de domínio, e aí, pela palavra-chave, vocês procurando revendedor, assistência, etc., vocês vão conseguir, vai vir bastante caso também, para vocês poderem consultar. O Wilson colocou aqui também o link já para ajudar vocês mais ainda. E vocês podem também consultar, tá? Pode passar, amigo. Não, Oi. não. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu queria só entender, com base na sua experiência aí, naquele caso da Brastemp, se seria recomendado, se você recomenda, a Brastemp fazer um registro preventivo desses endereços que podem fazer algum tipo de confusão? Isso é uma prática do mercado ou é meio impossível de cobrir tudo? Rafael, isso é uma pergunta excelente. Isso vai depender muito da política de cada empresa. É muito difícil você conseguir prever todas as combinações possíveis de domínios que podem dar algum problema.
O que que é o recomendado? É você registrar, pelo menos nas terminações mais importantes para você, tanto no genérico quanto nos CCTLDs. Então, mapear quais são os mercados mais importantes daquela marca. Brasil, Argentina, Uruguai, México, França e Espanha. Pelo menos a minha marca integral, minha marca exata, eu tenho nesses primeiros mercados. A questão de adicionar ou tirar termos, eu pessoalmente acho muito difícil. Você faz um exercício de futurologia que você vai acabar com um portfólio gigante de nome de domínio que nem sempre é benéfico. Mas assim, não vou te dizer que está certo nem que está errado. O que muitas pessoas, muitas empresas fazem é monitorar esses registros e ver quem efetivamente está registrando, qual é o uso que está sendo dado, para depois tomar alguma medida contra esses domínios, dependendo de cada caso. Fala, Will. Vamos lá, só complementando, né, Fê? Eu acho que depende muito do perfil da empresa e também se ela se tornou alvo de ataques de phishers, né? Eu tenho visto alguns casos em que empresas brasileiras que que atuam muito com comércio exterior, elas têm tido problemas de tentativa de criação de e-mails fraudulentos vinculados a esquemas. Então, aí nesses casos, talvez ter uma postura mais proativa, registrar mais extensões, mais domínios, possa ser uma medida não só vai criar um ônus inicial, não vai fechar todas as portas, mas pode economizar algum dinheiro e um pouco de dor de cabeça, né? E aí, claro, quando a gente vê essas grandes marcas brasileiras, elas sempre vão ser possivelmente um alvo de ataques, especialmente marcas voltadas ao mercado consumidor. Então, para elas, eu também teria uma recomendação um pouco mais abrangente do que uma empresa mais voltada ao que se chama do B2C, né? Empresas mais voltadas ao setor empresarial mesmo. Tá? A parte de financeira, né? Quem está mais vulnerável Bancos, ao ataque também, é, banco, instituição Ter um financeira. registro desse é considerado um registro justo, né? Porque eu estou defendendo os interesses da marca. Ter um registro com essas variações. Seria entendido nesse sentido? Sim, mas assim, é o que a gente já falou antes, você não precisa, você pode registrar 500 mil domínios se você quiser, desde que você não viole um Sim. direito. Né? Você vai ter algumas situações delicadas quando a sua marca é uma marca não tão distintiva, não tão fantasiosa, e se você estiver sendo acusado de estar você tentando evitar os seus não concorrentes, mas que compartilham aquela mesma marca. Então, vou usar aqui dois exemplos de marcas importantes, mas que não são as únicas nos seus a usarem aquelas marcas. Então, por exemplo, o Globo tem várias empresas do grupo Globo, mas você também tem os biscoitos Globo, né? Se a Sim, Globo resolvesse registrar biscoitos Globo, eu acho que aí ela não estaria agindo de uma forma legítima. Da mesma forma, a Veja, que tem tanto a editora Abril quanto a Hackett. é, Se uma que não é a da revista registrar a revista Veja, é um problema. A mesma coisa, Veja Multiuso, não registrado pela Hackett, né? Então, eu acho que tem limites aí no que é uma defesa ou uma atitude proativa razoável, né? não, não invadir, né, o direito de terceiro é importante na hora de criar esses registros defensivos que a gente chama. É. Mas, de qualquer forma, assim, é difícil prever tudo que um cybersquatter pode fazer para tentar fraudar a sua marca. Eles estão ficando cada vez mais criativos e Despodorados. despudorados. Então, a gente vê
Sob o .com, muitos casos em que os registros são feitos em alfabeto, não em alfabeto latino, mas no russo, no cirílico, no turco, enfim, desculpa, gente, eu sou meio ignorante para outros alfabetos. Mas uma letra do alfabeto turco que é igual ao L, mas não é o L do alfabeto latino. Então, para quem recebe um e-mail ou entra num site, você tem certeza que você está entrando na LG, na verdade não é um L aquilo, é outra letra de outro alfabeto. Então, assim, eles vão ficando cada vez mais sofisticados. E os hífens também, né? Porque no ponto .br, você tem... o ponto .br, ele veda que uma outra pessoa, uma outra entidade registre aquela combinação de letras com um hífen. Ele fez isso por uma questão de... ele entendeu isso como uma cautela. Então, por exemplo, você tem bancobradesco.com.br, só você vai poder o banco-bradesco.com.br. No ponto .com não é assim, é a selva. Um pode registrar bancobradesco.com e o outro ir lá e registrar banco-bradesco.com. Ah. E isso tem gerado, assim, outras dores de cabeça gigantes, tá? E outra coisa que eu queria aproveitar e falar é que o Rafael perguntou de registro, né, de forma defensiva, de um portfólio defensivo de domínio, mas mais importante do que registrar é fazer uma boa manutenção desse portfólio, porque a gente cansa de ver casos, a gente viu alguns exemplos aqui ao longo dessa aula, de empresas que, por um erro interno, uma falta de organização, deixa o domínio expirar. Aí o domínio expira, no caso do .br, ele vai entrar no processo de liberação. Ele entra numa lista bonitona que todo mundo vai ver e vai falar, opa, vou registrar isso aqui. Ou no .com, expirou, tá aí livre, qualquer um registra o seu domínio. E aí você que dependia daquele domínio para uma atividade comercial, para comunicação com o cliente, da noite para o dia, você vê a sua operação virar de cabeça para baixo. Isso pode ter resultados catastróficos para uma empresa. Então, mais do que esse afã de registrar, é fazer uma boa administração de portfólio também. E aqui, aproveitando esse gancho, né? No ponto .br, você ainda tem uma série de colheres de chá, né? Porque o Nick BR ele dá um período de manda vários e-mails, né? Mas os domínios ponto genéricos ou ponto .com e etc. Tem uns serviços que são oferecidos que é o de drop catch. Então você se cadastra, você paga uma taxa e, por exemplo, você pode fazer isso para o coca-cola.com e você fica esperando que se por acaso a Coca-Cola não prorrogar o coca-cola.com, você vai registrar você vai ser o primeiro na fila para registrar esse domínio. Então, existem esses serviços, tá? E aí O tem famoso muita... guardar caixão, que a gente falava quando estava brincando, quando era criança, né? Ficar ali só guardando o caixão para registrar o domínio, deixou expirar. Perfeito. Obrigado, viu, Fernando Imagina. mesmo. Imagina. Mais alguém, gente? Tem alguma dúvida, questão, pergunta? Beleza. Uma outra questão, a gente já passou um pouco, a gente tenta colocar os exemplos dentro de caixinhas, mas às vezes eles têm vários aspectos, né, que podem cair dentro de várias questões aqui. A gente já falou de alguns termos dicionarizados, no caso do Panda, por exemplo, né? Mas a gente tem alguns outros aqui, e como a gente já mencionou, o registro de um nome de domínio ou de centenas de nomes de domínio compostos por um termo dicionarizado, por um termo genérico, isso por si só não é uma comprovação cabal nem de má-fé nem de boa-fé. Então, não é só porque o nome de domínio pode ser um termo genérico que o reclamado automaticamente tem um direito ao legítimo interesse. A gente entende que isso vai se configurar de acordo com o caso. De novo, o painel, né, de especialistas faz uma análise de todos os elementos que são apresentados. Mas, primeiro de tudo, o reclamado ele tem que demonstrar
um uso que corresponde ao significado dessa palavra, né? No caso do panda, comércio de ursos de pelúcia. Conseguiu demonstrar. Outra coisa que a gente já mencionou, a questão do padrão de registro. Se é um padrão de registro, se eu tenho 50 nomes de domínio que reproduzem marcas de terceiro e um que reproduz uma marca, mas que também é um termo genérico, qual é a maior probabilidade de eu estar querendo reproduzir uma marca ou de eu estar querendo reproduzir um termo genérico? E aí, do outro lado, a questão que a gente viu com o titular do Panda, ele tinha centenas de domínios genéricos e o Panda, que por acaso também era uma marca registrada. Então, era mais provável que ele tivesse continuando um padrão de termos dicionarizados ou não. Então, isso também leva em consideração. Ah, Fê, se for meio a meio? Se for meio a meio, a gente vai ter que analisar o caso com todos os seus elementos e ver o que é mais provável ali dentro daquele conjunto probatório. Se é que o reclamado estava tentando pegar um termo dicionarizado ou tentando reproduzir uma marca. Ou jogando um verde, vendo o que colava ali naquela confusão, né? A gente vai ter que ver ali de acordo com um detalhezinho. A questão de fama da reclamante, o grau de reconhecimento da reclamante também é importante. Uma coisa é a vendinha da esquina, a outra é uma marca gigante, uma marca de alto renome, uma marca que tem uma grande penetração no mercado. E a questão do targeting que a gente já falou antes, né? Essa ligação entre o uso, as correspondências das partes e outros padrões de conduta. Pode passar, Vini. Esse primeiro exemplo aqui eu achei muito curioso quando a gente recebeu. O domínio é chaazul.com.br. A reclamante comprovou que era titular dessa marca, Chá Azul. Ela, antes de apresentar essa reclamação, notificou a reclamada, falou: olha, eu sou a titular da marca Chá Azul. E a reclamada, que tinha a marca Chá Azul by Mariana, concordou em mudar para Chauachá Azul. Mas ela se recusou a transferir o nome de domínio. Então, eles chegaram num acordo parcial ali. E aí o reclamante apresentou essa reclamação. A reclamada, na defesa dela, já vem com uma outra história. Ela fala que chá azul é um termo genérico. Pô, se é um termo genérico, por que você concordou em mudar a sua marca? Ok, vamos lá. É um termo genérico que a marca da reclamante viola a LPI, que não deveria ter sido concedida, e que o site que está no nome de domínio, o site sob o nome de domínio, deixa claro a procedência dos produtos, que os produtos são da outra marca, da marca nova dela, né? Chauachá. A especialista, o especialista nesse caso, entendeu que a reclamante tinha uma marca válida, ela era titular de uma marca válida, não pode desconstituir um ato do NPI, a gente também não tinha aí nenhuma evidência de que chá azul era de fato um tipo de chá, uma denominação genérica descritiva de um tipo de chá. Né, a reclamada reconheceu, fez um acordo e tal, e que qualquer outro uso posterior a essa notificação já teria configurado uma má-fé, já teria transbordado aí um possível direito da reclamada. Então, a decisão aí foi pela transferência. Então, aqui é interessante também um padrão da reclamada, né? Primeiro ela fala, tá bom, vou mudar minha marca. E depois, na hora de se defender, ela fala, não, mas isso é um termo genérico. Mas, enfim, a reclamante tinha de fato essa marca e não tinha nenhuma outra evidência de que era de fato um termo genérico. Pode passar. Esse outro, secretariavirtual.com.br, a reclamante baseia a reclamação em título de estabelecimento, em alguns domínios anteriores. É possível, né, dentro da política, basear uma reclamação em outros signos distintivos, não necessariamente só na marca, mas, né, a gente precisa analisar cada caso. Nesse caso, o domínio em questão
redirecionava para uma outra empresa, para a empresa reclamada, para essa Prestos, e aí a reclamada dá uma explicação que é um pouco óbvio, né? Ela, olha, eu atuo já, né, na época, há 10 anos, né, desde 2009, com serviços de secretaria virtual, eu estou descrevendo o meu serviço. A reclamante, inclusive, pediu a marca várias vezes, a marca Secretaria Virtual várias vezes no NPI, e o NPI indeferiu. Por quê? Exatamente por ser um termo genérico descritivo desse tipo de serviço. Então, o painel entendeu aí, claro, que ficou comprovado que é um termo genérico, que a reclamada não está fazendo nada de errado em registrar o termo genérico e decidiu pela manutenção. Nessa discussão sobre termo genérico, a gente pode ter uma discussão um pouco mais abrangente sobre é um ato de concorrência leal ou desleal eu me apropriar de um signo genérico, de um signo descritivo e impedir todos os outros concorrentes, toda a outra coletividade de usar ou não, né? Mas isso fica para quem tiver a fim de escrever um artigo sobre o tema. A gente, hoje, o que a gente se baseia? Dentro das regras de registro do NIC-PR, não tem nenhuma proibição de registrar um termo genérico dicionarizado descritivo. Então, segue a regra do first come, first served. O primeiro, que foi mais rápido, mais esperto, registrou o que ajuda o cliente, o consumidor, a encontrar aquele produto, a encontrar aquele serviço, não infringindo um direito de marca, um direito de terceiro, pode registrar, pode manter o registro. Então, a gente vai analisar os domínios genéricos por esse viés, até hoje, tá? Pode seguir, Vini. Esse também, jti.com.br, esses casos de sigla, como eu falei, são complicados, eles também têm que ser analisados de forma muito detida. A questão do targeting vai ser super importante na hora de analisar esses casos de sigla. E nesse caso aqui, a marca era JTI para cigarro, acho que é Japan Tobacco, alguma coisa, desculpem, mas é para tabaco. Também tinha um domínio anterior, e ela alega que o reclamado seria um cybersquatter, porque tinha muitos domínios registrados em nome dele ou dela. O reclamado também fala, olha, eu obtive esse nome de domínio de forma lícita num processo de liberação. Essa sigla totalmente genérica, pode ter qualquer significado, por isso que eu comprei, porque ela tem um valor, muita gente pode querer comprar para significar várias coisas. Eu não estava querendo atacar a reclamante, não tinha ela em mente quando registrei, não tem risco de confusão. E o que eu faço de Japan Tobacco International, faltou International, obrigada, Wilson. E o fato de eu registrar e revender nomes de domínio não é ilícito, não é proibido, e isso por si só não configura má-fé. E o painel de especialistas, nesse caso, concordou com o reclamado, né? Falou, olha, o nome de domínio é idêntico à marca, mas eu não estou vendo aqui uma confusão, per se, assim, não tem nada comprovado. O reclamado não comprovou que ele tem um direito efetivo, né? Super robusto, um legítimo interesse aqui, do tipo, tá usando, não tá usando, mas também não ficou configurada a má-fé. Ele não parece que ele registrou nem está usando esse domínio em má-fé. Então, nesse caso, optou-se pela manutenção. Então, assim, de novo, caso de sigla tem que ser sempre analisado caso a caso. Vai, Vini, pode passar. Esse outro caso de sigla, BYD, BYD, reprodução integral da marca do reclamante, né, também, BYD, tem outros nomes de domínio anteriores. Nesse caso, o próprio reclamante fala, eu tentei negociar com o titular, não consegui. Tentou negociar com o antigo titular, passou para um novo, que esse de fato era o reclamado, né? Tentou também com o reclamado e não conseguiu.
O reclamado fala que ele comprou de forma lícita, ele não, nesse caso, nem falava nem de processo de liberação, ele mesmo recomprou de um antigo titular. Fala que foi por uma determinada quantia, por 18 mil. Comprei porque valioso, é uma sigla, pode ter diversos significados. Não vejo risco de confusão. Nesse caso, o painel já entendeu de forma diferente. Falou: olha, o reclamado não comprovou nenhum direito, é idêntico à marca e tem posse passiva. Então, ele não está fazendo nenhum tipo de uso aqui. Eu entendo que no conjunto probatório aqui, é mais provável que seja um registro e uso de má-fé, que não. E aí decidiu-se pela transferência também. Pode passar, Vini. E aí, já para a gente encaminhar para o encerramento, antes da gente encaminhar, vocês têm alguma dúvida, questão, lembraram de algum caso? Sobre Beleza, o que o fala. Wilson trouxe, frente à pergunta do Rafael Leroy, daquela questão dos domínios que tem hífen e acento. Teve um caso interessante aqui da Câmara, vale procurar, que é o do Carolina Herrera. Ah, sim, O esse caso é domínio é ótimo. cheio, acho que tem um ou dois hífens e vários acentos. E aí Uhum, tem inclusive na ementa parece que foi aplicada aquela regra do NIC.br de equivalência do domínio que tem hífens e caracteres especiais com o domínio limpo, né? Então, quem tem o domínio limpo também tem, por consequência, o domínio com os caracteres especiais. isso, ótimo, ótimo, ótima recordação. Bom, gente, outras circunstâncias que podem ser consideradas e que o reclamado pode trazer na defesa, ou que pode surgir, né, nessa análise de direitos do reclamado. Primeiro, essa questão do sequestro reverso, né, que eu já mencionei no começo. Quando esse reclamante ele abusa do sistema, abusa do procedimento para tentar, de forma abusiva, fraudulenta, tomar posse de um domínio valioso. A gente, aqui eu não estou lembrando de nenhum caso do nosso SASSI, mas assim, na OMP, na ODRP tem vários. E aí tinha ai meu Deus, agora eu esqueci o nome da criatura, mas tinha uma empresa, um reclamante, que começou a depositar uma série de marcas, uma série de pedidos no mundo inteiro, só de termos genéricos e de coisas, de termos de 3 letras, 4 letras, e começou a entrar com um monte de reclamação. Porque, assim, aqui no Brasil o mercado não é tão robusto quanto lá fora, mas lá fora esse mercado de compra e venda de domínio é super aquecido, tem domínios que são vendidos por milhões e milhões de dólares. Então, essa empresa era fazia um sham litigation aqui com o DRP, mas dentro desse esquema aí, um trademark troll, vendo qual domínio era mais valioso, fazendo pedido de registro, apresentando reclamação, e tentava ali, de todas as formas, obter esses domínios. Então, ficava bastante patente, não só no caso a caso, mas depois analisando a conduta dele, né, como um todo, porque começaram a aparecer várias reclamações, que era isso que estava tentando ser feito ali, tentando sequestrar esses domínios que, no fim das contas, são bens valiosos, podem se tornar bens muito valiosos, né? A questão da posse passiva, do passive holding, o Gustavo também vai falar na próxima aula. Ela, por si só, não quer dizer nem boa-fé, nem má-fé, ela é apenas mais um elemento que é levado em consideração. E aí, assim, a posse passiva vai variar um pouquinho de entendimento individual. Tem gente que entende que passivo é só realmente aquele site vazio, você bota lá o nome de domínio, não dá nada, não resolve em nada. Outras pessoas entendem que aquele site em construção, coming soon,
também é uma posse passiva, né? Porque só tá aquele holding site ali, sem muito conteúdo, sem nada, também seria um passivo. A ausência de conteúdo num site é um bom indicativo de posse passiva, mas não quer dizer tudo. Ele pode estar sendo, aquele domínio pode estar sendo usado apenas para configurar um e-mail, por exemplo. Pode estar sendo usado para outras coisas que não resolver para um site. Raro, mas pode acontecer. E aí cabe ao reclamado, né, na hora de apresentar uma defesa, fazer uma boa comprovação disso. E aí, sites que só contêm link pay-per-click, aquelas fazendas de link, geralmente não são suficientes para demonstrar um uso legítimo, um direito. Aquilo ali, geralmente, é uma coisa gerada automaticamente, muitas vezes pelo próprio registrar, só para gerar um pouco ali de dinheirinho para quem registrou aquele domínio. Então, também é outra questão que vai ter que ser analisada em conjunto com outras provas pelo especialista, mas que também é importante que vocês enderecem essas duas questões, tanto posse passiva quanto link PPC, link pay-per-click, quando estiverem fazendo ou a reclamação ou a defesa, dependendo de que lado vocês estiverem, tá? Pode passar, Vini. E aí é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, questões, lembrarem de alguma coisa depois que sair daqui da aula, putz, não perguntei isso, fiquem à vontade para mandar e-mail para a secretaria. Vinícius está sempre aqui para auxiliar. Fiquem à vontade, a Giovana também. E fiquem à vontade para me mandar e-mail também, se puder ajudar em alguma coisa, tá bom? Tá bom, obrigada, Fê. Foi ótima aula. Obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada, boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Só Até quinta-feira. Diga, Não Vinícius. até quando? Não percam quinta-feira, tá? A gente tem nosso professor Gustavo, super especial, vai ser ótima aula. Não percam, vai ser muito boa. Os ritmos, as belezas das praias e os sabores do Nordeste. Ladeiras históricas em contraste com a modernidade. Um povo alegre e hospitaleiro. Isso tudo é Recife, lugar onde passado e futuro se encontram num misto de história, cultura e inovação. E é aqui que o maior evento de propriedade intelectual da América Latina vai pousar em 2024. Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades do mundo na liderança da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é o motivo pelo qual ela foi escolhida como a sede do 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual. Entre 11 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas em PI e profissionais de todos os continentes vão estar aqui para debater os principais temas da propriedade intelectual: marcas, patentes, inteligência artificial, transferência de tecnologia, direito autoral, entre outros. E também para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI, na cidade de Recife, de 11 a 13 de agosto de 2024. Estamos ansiosos para te receber lá.